A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Projeto Pão Nosso de cada dia chegando no seu aparelho de celular. E a fatia de pão de hoje está em Gênesis, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo de número 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Queridos, hoje é terça-feira e agora é 8h18 da manhã. Na verdade, eu gravo as fatias de pães por antecipação, às vezes eu solto na madrugada, mas hoje você se sinta como numa fila da padaria e o padeiro te informou que está saindo uma fornada e às vezes você espera aquela fornada de pão quentinho, embora eu saiba que muitos vão ver essa fatia de pão só mais tarde, né? Ou seja, depois que o mesmo esfriou-se. Mas eu recebi de Deus uma direção e eu queria pedir para você encarecidamente muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. É a palavra que está em construção ainda no meu coração, mas já quero compartilhar com o seu. Eu quero falar nessa oportunidade sobre suporte, os melhores que você. Suporte, os melhores que você. Essa palavra veio ao meu coração pela manhã e esse episódio de Caim e Abel. Dois irmãos que tiveram um problema, tiveram um ranço, Caim contra Abel, por causa de uma prática, que era a prática da oferta. Pela manhã, diz a palavra que Caim apresenta a Deus uma oferta e Abel outra oferta. Mas a oferta de Caim, ela não teve preparo. A oferta de Caim não teve zelo, não teve cuidado. Ele pegou de qualquer maneira e entregou. Mas Abel não. Abel pegou do melhor que ele tinha. Ele pegou algo que para ele seria vantajoso ter para ele. Mas ele apresenta a Deus. E Deus sabe que Abel está priorizando a ele. Deus sabe que Abel está valorizando a pessoa bendita de Deus. E diz a palavra que Deus recebe, aprova, gosta da oferta de Abel, mas reprova Caim. E diz o texto bem claro que aí caiu o seu semblante. Caim e Abel nunca tiveram problema antes desse episódio. Caim não era um rival do seu irmão, um competidor nato. Ele não queria ver o seu irmão pelas costas. Eles estavam bem até esse momento da oferta. E por ele perceber que o seu irmão ofertou algo que Deus se agradou, ele se irou. Ele ficou magoado, ele ficou irritado, e ele pegou e matou o seu irmão. Eu sei que essa passagem é conhecida por nós já ouvimos falar sobre ela, e que nós tecemos prontamente aquele princípio de que, nossa, que coisa horrível, que coisa terrível que Caim fez, que coisa indigesta que Caim fez, meu Deus do céu, misericórdia, um irmão matou o outro, o primeiro homicídio da história foi entre irmãos. Queridos, a palavra de hoje diz assim, suporte os melhores que você. Qual foi o drama de Caim? Ele observar que Abel fez melhor do que ele. Que Abel prestou para Deus, digamos assim, um culto melhor. Que Abel teve mais oportunidades do que ele. E tudo isso entristeceu demais a Caim. E às vezes nós temos esse sentimento de Caim. E com frequência. Não digo para vocês que é um sentimento que transita e oscila em nós, mas é uma coisa frequente. Esse sentimento de Caim muitas das vezes está em nós, quando nós não suportamos quem faz melhor do que nós, quem é melhor do que nós.
aqueles que têm mais potenciais do que nós. Temos o sentimento de Caim, você que é pregador, quando você vê alguém pregando melhor do que você, quando você vê alguém tendo mais oportunidade para pregar do que você já fala no seu coração, poxa, só ele prega nessa igreja, nossa, é o queridinho do pastor, é o escolhido do pastor, sentimentos de Caim. Você tem um sentimento de Caim quando você adora a Deus e alguém vem, canta e o fogo acende na igreja e todo mundo abraça essa pessoa, quer tirar selfie com essa pessoa, já nutre em você, já aflora sentimento de Caim. Há, na verdade, muitos sentimentos que nós os temos como negativos e ruins, mas que eles são frequentes em nós. Sentimentos até de Lúcifer, de soberba, de vaidade, de arrogância, de presunção, de altivez, querendo ter um trono mais elevado, querendo ter um trono num lugar acima dos demais, querendo ser melhor do que todos. Então são sentimentos que vêm em nós e nós devemos aprender a suportar os melhores do que nós. Se alguém faz melhor do que eu tenho que aprender a suportar. Esse foi o drama de Saul. Ele gostava de Davi até um certo ponto. Mas quando a Bíblia diz que fizeram uma música dizendo que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares, isso irritou Saul. Se foram 10 milhares mais 1 milhar, são 11 milhares. 11 mil milhares. Então, querido, o time está ganhando, independente de quem fez o gol. Mas ficamos com esse sentimento de competição, de rivalidade, que não deve haver em nós, mas existe, manifesta-se em nós. Então, cuidado com esse sentimento, cuidado com essa situação, que ela se torna às vezes comum em nós e nós reprovamos. De bate pronto, você pode pregar sobre Caim e Abel e descer a lenha no Caim e crucificar o Caim e apedrejar o Caim, mas muitas das vezes nós somos o Caim. Nós só não chegamos à via de fato de matar o irmão, mas queremos no mínimo estrangulá-lo, ou queremos vê-lo secundariamente lá atrás, enquanto acontece com a nossa vida. E se acontece com a gente, por que não pode acontecer com outros também? É igual Davi, que se ofertou para ir para a guerra, enquanto todos estavam com medo. E quando ele se ofertou, ele encontrou crítica, ele encontrou reclamações. Essa palavra, ela me abriu nessa manhã, aleluia, um leque de segmentos para nós caminharmos. Amanhã eu vou trazer outro assunto ligado nesse mesmo propósito, falando de pessoas que falaram algo e se complicaram. Falaram algo e se complicaram. Mas o que elas falaram são sentimentos meus, são sentimentos seus. São pessoas que, na verdade, na Bíblia, eu as defendo. Eu comungo da ideia deles, eu comungo do que eles disseram, mas a maioria das pessoas portam-se como, não, eu não comungo com isso, eu não aceito isso, eu não concordo, é errado, é indigesto, é imoral, é um sentimento desleal, mas nós vivemos deslealmente, frequentemente, com sentimentos de Caim. Vamos prender só a Caim agora, para nós já terminarmos essa fatia de pão. Então, suporte os que são melhores do que você. Aprenda. Se alguém prega mais do que você, glória a Deus por isso. Se alguém pastoreia melhor do que você, oh, aleluia. Se Deus está levantando mais alguém, é ter o sentimento de Elias, quando ouve de Deus, desce, sai da caverna e unge fulano a rei, o outro fulano a rei, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. É coisas que eu falo que Deus só pede para amigo, coisas que só se pede para quem é amigo. Que sentimento viria sobre Elias? Pô, vou ungir alguém no meu lugar. Você está pastoreando uma igreja, alguém fala, prepara fulano que ele vai te substituir. Substituir, levantar alguém, mas você também está na fala que eu vou ser encostado. E devemos suportar aqueles que são melhores do que nós. Essa é a palavra de hoje, da fatia de pão. E como eu sempre falo, é só fatia de pão. Então pegue ela, viva ela e que ela te edifique. Então suporte aqueles que são melhores que você. Não suporte apenas os mais fracos, os mais débeis, aqueles que têm mais dificuldade, porque você está acima dele e eles te olham com os olhos brilhando. Não, suporte aqueles que são melhores do que você. Maravilhoso Deus e bendito Pai, nós te agradecemos por esta palavra de ensinamento, de reflexão,
de entendimento dessa verdade, que nós suportemos quem é melhor do que nós e fiquemos na bancada da torcida pelo sucesso dessa pessoa. Tira de nós todo sentimento ruim que existe em nós, existe. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Querido, beijo no teu coração. Permaneçam e fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo Pão Nosso de Cada Dia.